E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Panelinha, eu sou professor aqui do CAI e hoje eu vou dar aula para vocês de biologia novamente sobre um assunto muito legal que é justamente as relações dos seres vivos com o ambiente, pessoal. Bom, a gente vai começar aqui, vai ter duas partes. A primeira parte, pessoal, vai ser sobre relações entre os seres vivos entre si, que são chamados, pessoal, de relações ecológicas. Bom, essas relações, né, ecológicas ou interações ecológicas, elas podem ser divididas em alguns tipos. O primeiro é interespecíficas, ou seja, interpessoal, lembra tipo de internacional, ou seja, é entre vários países, né? Aqui no caso, entre várias espécies, né? Então, interespecíficas. Podem ser também intraespecíficos, né? Aqui intra é dentro, né? Ou seja, dentro de uma mesma espécie. Podem ser harmônicas, pessoal, ou então desarmônicas. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Fala justamente o seguinte: as relações desarmônicas, pessoal, é quando há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. Então, por mais que o outro se beneficie, se pelo menos um dos indivíduos envolvidos se prejudicar, significa que vai ser uma relação desarmônica, pessoal. E nas relações harmônicas, nenhum indivíduo se prejudica, beleza, pessoal? E aqui eu vou adotar um acordo com vocês, pessoal, que é o seguinte, ó. Quando o indivíduo se prejudica, eu vou colocar o sinal de menos, certo? E quando o indivíduo ele se beneficia, eu vou colocar um sinal de mais. E daí, pessoal, quando o indivíduo não se prejudica nem se beneficia, né? Ou seja, fica neutro, vou colocar um zero aqui, beleza? Então vai ser assim, pessoal. Bom, começando pela primeira de todas, pessoal, que é a sociedade, que é um tipo de relação intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de mesma espécie, porém benéfica, né? Para ambos os casos, porque são dois sinais de mais aqui, né? Então, são indivíduos que cooperam, ou seja, eles trabalham juntos, eles se comunicam entre si, tem que ter uma comunicação e dividem o trabalho, né? Não é todo mundo que faz a mesma coisa. Beleza, pessoal? E, pessoal, pode acontecer dessa divisão ser tão grande e tão forte, né? A divisão de tarefas, né? Ou também a importância, né? A importância ser tanta de cada indivíduo, né? Como assim? Um indivíduo ser mais importante que o outro, que esse sistema pode virar um sistema de castas, pessoal, que é chamado de um sistema eusocial, né? Bom, os exemplos de sociedade, pessoal. Você tem leões que formam sociedade entre si, né? Aqui são as alcateias, né, de leões, ou bandos de leões. E qual que é a divisão de trabalho aqui, pessoal? A fêmea, responsável por cuidar dos filhotes e também de conseguir alimento, e o macho, pessoal, ele é responsável por cuidar do território, né? Tanto contra leões adultos, machos de outros territórios, tanto também contra invasores, né? Como, por exemplo, hienas, o leão macho é responsável por defender, beleza, pessoal? E aí, pessoal, muito importante que esse sistema de sociedade entre leões não é muito fixo, né? Lá no Quênia, por exemplo, já foram detectados alguns leões machos que formavam coalizões entre si, né? Irmãos que formavam coalizões, né? A coalizão do norte, por exemplo, ela era liderada pelo pai e os seus irmãos, eles ajudavam o pai a caçar e quando o pai ficou velho, por exemplo, esses irmãos ajudaram ali a cuidar do pai, né? Tem a coalizão também puramente entre irmãos, entre si, né? Então, eles se ajudam, né? Mesmo todos sendo machos. E aqui, pessoal, lobos também formam alcateias, né? Sociedades, né? Tem o alfa, vai ter ali os lobos mais antigos, né? As fêmeas, responsáveis por reprodução e cuidar dos filhotes. E aqui, pessoal, alguns exemplos de eusociedades, né? As abelhas, né, que são muito complexas, né? Tem uma comunicação ali muito complexa entre elas. A rainha é responsável só por reprodução da espécie, então ela que coloca todos os ovos, né? E os zangões, eles são responsáveis também pela reprodução junto com a rainha, né? Eles que vão fertilizar a rainha e as operárias vão cuidar dos ovos ali e de conseguir alimento para a colmeia, de defender a colmeia, pessoal. E para vocês terem ideia, as operárias, elas são menos importantes ali para o funcionamento da sociedade do que a rainha, né? Porque se uma operária morrer, é tranquilo. Só que se uma rainha morrer, pessoal, aquela colmeia ali, ela para de se reproduzir, né? Então a colmeia, conforme passando o tempo, ela vai morrendo. Mesma coisa com os cupins, pessoal. São sociedades muito parecidas.
E aqui, pessoal, um exemplo muito curioso, né, que são um dos poucos mamíferos que têm uma eusociedade, que são os ratos toupeiras, né, os ratos toupeiras pelados. Eles possuem uma sociedade super complexa, tem uma rainha que é maior que os outros ratos. Eles são divididos também em castas, né, tem os operários ali, os soldados também, né, algumas espécies de cupins, formigas também formam isso, pessoal, beleza? Então é bem legal esse tipo de interação. Passando para a próxima, que é a colônia. Também só tem benefício das duas partes. E qual que é a diferença, pessoal? Aqui, os indivíduos vivem fisicamente unidos, pessoal. Bom, aí podem ser dois tipos. Isomorfas, que é o quê? Todos os indivíduos são iguais entre si. Né? Então, você tem aqui recifes de coral, cracas, né? Que são crustáceos que ficam ali no navio, né? Ou também nas baleias, em algumas rochas. E colônia de bactérias, pessoal. Tá vendo que é todo mundo junto, um vive grudado com o outro e todos são iguais? Esses são do tipo isomorfo, né? Iso de igual, morfo de forma, né? Todo mundo tem a mesma forma. E heteromorfo, pessoal? São formas diferentes aqui. Bom, aqui tem dois exemplos, né? O primeiro seria da caravela portuguesa, que parece um bicho só, pessoal, mas aqui você pode ver que tem tentáculos, tem uma parte flutuante. Cada parte dessa, pessoal, é um animal diferente, né? É um quinidário diferente. Existem animais, pessoal, responsáveis pela flutuação aqui em cima. Existem animais responsáveis por capturar comida com os tentáculos. Existem animais responsáveis aqui dentro por digerir o alimento. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Esse daqui é quase que um trava-língua, né? Sifonóforo foguete, né? Porque parece uma forma de foguete, né? Então, sifonóforo foguete, que são também vários quinidários juntos, semelhantes à caravela portuguesa, mas tem esse formato aqui, e eles podem ser imensos, pessoal. Isso daqui pode ser do tamanho de uma baleia, né? Também fica na água, e é a mesma ideia, pessoal. Esses tentáculos aqui, né? Não é fogo, né? São tentáculos vermelhos responsáveis por capturar alimento. Aqui a parte de flutuação, aqui em cima, e lá dentro também vai ter indivíduos responsáveis por digerir o alimento, beleza, pessoal? Partindo para o próximo, que é a competição intraespecífica, né? Que é dentro de uma mesma espécie. Aqui, pessoal, já começa a ser desarmônico, porque tem gente que sai prejudicado. Aqui os dois são prejudicados, por quê, pessoal? Se tem competição, é porque tem recurso faltando, né? Significa que está passando por maus bocados ali aquela espécie, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, chimpanzés, né? Chimpanzés são seres muito competitivos, né? Eles também formam sociedades muito complexas, pessoal. Tem casos registrados de chimpanzés que tem ali um alfa, né? Que eles conseguem se reunir, os betas ali, né? Se reúnem e tomam o poder do alfa, matando mesmo o alfa com uma forma de competição, né? Para quê? Para disputar território, para disputar fêmeas ali para se reproduzirem, para disputar comida. Então, é o que eu coloquei aqui embaixo. E o canibalismo, pessoal. O canibalismo é justamente comer a outra espécie, né? Quer dizer, a mesma espécie. Então, esses carinhas aqui são muito famosos por isso, os louva-a-Deus, eles comem tudo, qualquer tipo de inseto, então, até mesmo se for da mesma espécie. A viúva negra, pessoal, assim que o macho morre, ele já cumpriu a função dele para a espécie, né? Ele já reproduziu. Então, a fêmea, que é muito maior, vai lá e come o macho, né? O macho ele já está quase que moribundo, né? Porque após reproduzir, o aparelho reprodutório ali dele, ele fica grudado na fêmea, né? Muitas vezes impedindo que outros machos fecundem aquela fêmea, né? Então, ele é meio que ciumento, meio que aí nessa parte, né? Mas ele já está meio moribundo, né? Porque perdeu uma parte ali dele, né? A fêmea vai lá e devora ele para se alimentar, né? E aqui, pessoal, os tubarões, pessoal, são conhecidos por canibalismo intraútero. O que que significa? Que dentro do útero da mãe, os filhotes comem uns aos outros, né? Ah, mas tubarão não coloca ovo? Não, pessoal, o ovo do tubarão, ele eclode ainda dentro do útero da mamãe tubarão, e lá dentro, né, o mais forte vence, né? Então, o mais forte vai comer ele, seus irmãos, né? O que nasceu primeiro, que é mais forte, vai comer ali seus irmãos ainda dentro da barriga da mãe. Bom, e mutualismo, pessoal? Aqui a gente já vai para interespecíficas, ou seja, pessoal, entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui, chegando nas harmônicas, a gente vai ver o mutualismo, que ele pode ser de duas formas. Primeiro, obrigatório, ou seja, um não vive sem o outro, certo? Que vai ser qual tipo, pessoal? Os líquens. O que são líquens, pessoal? Líquens são fungos juntos com algas, né? Ou então cianobactérias ali,
Resumindo, pessoal, a gente vai ver na próxima aula, né, produtores e consumidores, né? O que esses caras fazem? O fungo, pessoal, ele oferece proteção, retira sais minerais do meio e também ajuda as cianobactérias a ter abrigo ali, né? Enquanto as cianobactérias, aqui eu não coloquei, né? Mas ser um complemento, enquanto as cianobactérias fornecem, pessoal, alimento, né? A gente vai ver na próxima aula, né? São produtores, então oferecem alimento. E o próximo? Bom, pessoal, o próximo são leguminosas e algumas bactérias, né? Que eu coloquei as leguminosas, né? O que é leguminosa? Ali seria o feijão, a vagem, o amendoim. Oferece alimento, né? Ou seja, o carboidrato ali, enquanto a bactéria oferece nitrogênio, que é importante para a planta, pessoal. Aqui você tem cupins e protozoários, né? Protozoários ali, né? Como se fosse tipo um micróbio, ele vai digerir o alimento para o cupim, pessoal, porque o cupim não consegue digerir a celulose, né? De onde que vem essa celulose? Da madeira que o cupim come, pessoal. E aqui no canto tem a vaca e bactérias no seu estômago que também digerem a celulose, pessoal. No capim aqui dessa vez, né? E nós, pessoal, e o nosso organismo, né? Nosso organismo também, muitas vezes, precisa de bactérias, na verdade sempre precisa de bactérias para ajudar a digerir o alimento, né? Lactobacilos. Então a gente também vive, né? Como se fosse um mutualismo aqui com a nossa flora intestinal, que se chama, né, pessoal? E aqui no cantinho, pessoal, tem o Venom, né? O Venom, pessoal, ele poderia ser visto como uma forma de mutualismo obrigatório, né? Porque um não vive sem o outro, né? Que seria meio que uma simbiose, né? Também chamada de simbiose e mutualismo, pessoal. Um tem que viver grudado com o outro ali para sobreviver. Mas você pode ver que ali nos quadrinhos, né, às vezes o Venom ele oferece danos ao seu hospedeiro, né? Então, será que é realmente uma simbiose? Se um estiver ajudando o outro ali, os dois se beneficiarem, sim. Porém, mais para frente pode ser outro tipo de relação. Bom, aí, pessoal, o mutualismo também pode ser facultativo. O que significa? Que pode ocorrer às vezes e às vezes não pode ocorrer. Né? Quando não ocorre, não tem nenhum problema para nenhum dos dois. Aqui, pessoal, também é chamado de protocooperação, né? Exemplos aqui, o pica-boi, né? O nome do pássaro que fica aqui em cima do rinoceronte. O pica-boi, ele oferece, pessoal, seria meio que uma higiene do rinoceronte, né? Ele vai comer os carrapatos, os parasitas que ficam ali em cima. E o rinoceronte, ele vai ser ajudado, porque vai ficar sem parasita, certo? Né? Sem um bicho ali sugando o sangue dele. E o pica-boi vai ter o seu alimento ali. Muitas vezes também, pessoal, o pica-boi, ele pode avisar o rinoceronte de perigos distantes. Isso daqui é muito legal, pessoal. Então, mais uma forma aí do pica-boi ajudar o rinoceronte, né? O rinoceronte também, de certa forma, vai oferecer um meio de transporte ali para o pica-boi, né? Aqui, pessoal, você tem o anu preto fazendo exatamente a mesma coisa com a capivara, comendo os carrapatos ali dela. Isso também acontece, como você pode imaginar, né, com boi, né? Acontece com gnus, enfim, todos esses mamíferos assim, de grande porte, muitas vezes por ter muito carrapato, vão ter pássaros se alimentando deles. E o próximo, pessoal, é a relação do homem com o lobo, pessoal, que começou há milhares de anos atrás, que é uma protocooperação fantástica, né? O homem oferece alimento, oferece abrigo para o lobo, né? Antigamente, né? Antes dos lobos virarem cachorro, os lobos eram lobos, né? Selvagens, e começaram a se aproximar do ser humano, porque o ser humano oferecia alimento, também oferecia abrigo, e o lobo, o que ele ajudava? Ele ajudava na caçada, na proteção ali da tribo humana, né? Proteção contra noturna, né? Contra alguns perigos ali, outros animais, né? E aqui, pessoal, quem já viu esse filme aqui, Espanto Tubarões, o Bodião Limpador, que é o personagem lá de Espanto Tubarões, ele se alimenta, pessoal, dos restos dos tubarões. E como que cada um se beneficia aqui? Esse peixe vai ter comida, né? Ele vai meio que fazer uma higienização ali, por isso que esse peixe no desenho, ele é meio que um limpador de tubarões, né? E o tubarão, pessoal, vai ter a sua boca limpa, que vai evitar que parasitas fiquem ali dentro da sua boca, né, pessoal? Ou seja, perceba, o bodião ajuda o tubarão e o tubarão ajuda o bodião, né, o peixe. Perceba que aqui, pessoal, o peixe ele está evitando que o tubarão tenha parasitas no futuro. Isso é muito importante. E o comensalismo, pessoal? Opa,
de novo, um peixe ajudando um tubarão deve ser protocooperação, né? Não, pessoal. Aqui, comensalismo, pessoal, porque uma forma de gravar, né? Comensalismo. Come vem de comer, e aqui, mense vem de mesa, né? Ou seja, comer na mesma mesa ali, pessoal. Aqui, o exemplo mais clássico é a rêmora ajudando o tubarão, porque os dois estão comendo o mesmo alimento. Ah, mas aqui antes também não estava comendo? Esse cara aqui não estava comendo o mesmo alimento que o tubarão comeu? Sim, mas aqui, pessoal, são os restos deixados para trás, né? Então, o tubarão comeu o peixe aqui, o resto iria cair na água e a rêmora vai lá e come. Ou seja, se a rêmora não fosse lá e comesse, pessoal, não teria nenhum tipo. Aqui, eu acho que não deu para ver, né? Não teria nenhum tipo. Aqui, pessoal, esse cara evita esse cara de ter parasitas. E aqui, pessoal, aqui não tem nenhum tipo de prejuízo que o tubarão vai ter se não tiver essa ajuda, pessoal. Por isso que é mais e neutro aqui, ó. O outro cara não é nem ajudado nem atrapalhado. Então, a rêmora, pessoal, ela vai ser ajudada, mas o tubarão tá nem aí, né? Porque ia cair no fundo do mar mesmo, né? Não vai ter nenhum parasita da boca dele de qualquer jeito. Então tá de boa pro tubarão aqui, né? Ele fica neutro aqui, ó. Zero. E aqui, pessoal, aqui a lagartixa, ela é um tipo, pessoal, que a gente chama de comensalismo, chamado de inquilismo. Por quê? Ela é ajudada pelo ser humano, porque o ser humano oferece proteção, né? Ela vive na nossa casa. E além disso, pessoal, o ser humano, de uma forma ou de outra, ele também oferece para ela alimento, né? Como assim? As baratas que ficam na nossa casa, elas são comidas por esse carinha aqui, ó. Então, esse carinha aqui também tem um alimento que vem da nossa vida, né? Como assim? Se a gente não morasse na casa, não teria barata, né? E aqui, pessoal, aqui vem um caso de entre as plantas, pessoal. Aqui você tem uma orquídea aqui, pessoal. A orquídea, ela não é uma parasita da árvore. Ela é uma epífita. O que significa? Epi vem de alto, né? Tipo, o epicentro, né? O centro mais alto daquela coisa. E fita vem de planta, pessoal. Então, é uma planta que fica num lugar alto, né? Ela só mora em cima de outra planta, né? Como se fosse usando ela de suporte, né? Ela não oferece nenhum prejuízo aqui, né? Então, outra planta de baixo fica neutra, mas ela fica no alto recebendo mais luz solar, certo? E o próximo, pessoal? Aqui, pessoal, a gente vai para interespecíficas desarmônicas. Aqui é um caso muito simples, né? Lembre que sempre vai ter um negativo, porque alguém sempre vai ser prejudicado. Você tem aqui o predatismo, que é justamente, né, por exemplo, o leopardo comendo uma gazela aqui, que é um animal se alimentar do outro, né? E o herbivorismo, né? Herbivoria, que são herbívoros comendo as suas plantinhas, né, pessoal? Aqui. Então, enquanto um está sendo beneficiado, porque ele consegue alimento, o outro, né, morre, né? E o próximo, pessoal? O próximo é o parasitismo. Aqui, um é, de certa forma, maleficiado, né, prejudicado. Como assim? Ele vai ter um parasita no corpo dele, né? E o outro é beneficiado porque consegue alimento. Mas aqui, pessoal, a principal diferença é que o parasita retira recursos, né? Nutrientes, sangue, abrigo, né? Muitas vezes, né? Mas não mata de imediato o seu hospedeiro. Como assim de imediato, pessoal? Eventualmente, o hospedeiro pode ficar muito doente e morrer. Mas não é o objetivo do parasita matar o hospedeiro, né? Aqui alguns exemplos. Os mosquitos, pessoal. Aqui também poderia entrar os morcegos. Hematófagos, ou seja, hemato de sangue e fago de comer, né? Come sangue. São ecto, do lado de fora, parasitas. Os fungos, esses fungos aqui, pessoal, são fungos zumbis, né? Que eles tomam conta ali dos insetos. É uma situação bem legal, assim, para quem vê de fora, né? Para o inseto não deve ter. Para o inseto não deve ser tão legal. Então, aqui, pessoal, o fungo ele toma conta do inseto para que o inseto, pessoal, espalhe esse fungo, né? O inseto morre? Não, pessoal, não morre, né? Por mais que é um zumbi, mas ele ainda está vivo ali, o coração dele está batendo, mas ele não morre. E os carrapatos, pessoal, nos bois, né? Até mesmo nos cachorros, nos gatos, né? Aqui tem vários pontinhos, não sei se dá para ver, que são também ectoparasitas.
E aqui tem outro tipo, pessoal, que são endoparasitas, que são caras que ficam dentro, né? Como, por exemplo, os vermes, né? Lombriga, a tênia, são caras que se alimentam pelo lado de dentro, pessoal. Aqui, pessoal, tem um caso de fitoparasitismo, né? Que é como numa planta, a raiz dela, pessoal, entra dentro do caule da outra. Ou seja, aqui, diferente das bromélias e das orquídeas, pessoal, em que elas só usam como suporte a planta de baixo, aqui, essas plantas de cima, né, elas vão consumir, pessoal, a seiva, né, da planta de baixo, né, os nutrientes da planta de baixo. Beleza? E aqui, pessoal, olha o que eu coloquei aqui de novo. O Venom, né? O Venom também, pessoal, às vezes ele pode ser interpretado como um parasita. Por isso que quando um está grudado no outro, também às vezes pode chamar de simbiose também, esse caso aqui, parasitismo. Né? Quando o Venom prejudica o hospedeiro, certamente é um caso de parasitismo, né? E aqui, pessoal, aqui eu coloquei um asterisco, né, que são parasitoides, que pode ser uma pegadinha aí, que são, por exemplo, larvas de moscas ou de vespas que ficam dentro de outros insetos, pessoal. Por que é um parasitoide, né? Toide aqui seria, tipo assim, é quase um parasita, né? Por quê, pessoal? Ele fica dentro do outro inseto por um tempo, mas depois ele acaba matando esse inseto, né? E, então, se mata, não é um parasita, né? Porque o parasita não quer matar, né? Não mata de imediato, né? O seu hospedeiro. Beleza, pessoal? E o próximo, pessoal? O próximo aqui são mais desconhecidos, que é amensalismo, né? Mense vem de mesa, né? E a não, né? Ou seja, não tem mesa, né? Não tem comida. Por exemplo, pessoal, a penicilina, que é um antibiótico, ela é capaz de matar várias bactérias, pessoal. A penicilina é produzida por fungos, ou seja, o fungo não deixa a bactéria viver quando está no mesmo ambiente. E aqui, pessoal, aqui tem o caso de uma maré vermelha, que são muitas algas aqui. Aqui é uma população gigantesca de algas, pessoal. E essas algas aqui, pessoal, liberam toxinas vermelhas, né? Por isso que maré vermelha, que vai impedir que outras algas, outros peixes vivam nesse mesmo local, né? Ou seja, vai impedir de viver, né? Amensalismo. E o próximo, pessoal, sinfilia, que é aprisionar outra espécie para, aqui eu não completei, né? Seria para benefício próprio, né? Para benefício. Como assim, pessoal? Bom, o ser humano faz isso com várias espécies, né, pessoal? Tipo, cavalo, né? Você aprisiona o cavalo para ele poder te locomover. Abelhas aqui, através da apicultura, né? Você aprisiona abelhas para conseguir extrair delas o mel. E na natureza, pessoal, também existem formigas que fazem isso com pulgões, né? Pulgões são pequenos insetos que eles comem seiva, pessoal. Só que eles comem tanta seiva, mas tanta seiva, que eles acabam defecando açúcar, né? Praticamente. Eles acabam defecando essa seiva e a formiga vai se alimentar do que, pessoal? Seria meio que as fezes dos pulgões, né? E por que isso acontece, pessoal? Porque o pulgão ele come muito açúcar, então as fezes dele vai ser praticamente açúcar puro, né? E por que a formiga não vai lá e extrai ela mesma a seiva da planta, né? Porque ela não tem as ferramentas necessárias para isso, né? Os pulgões eles se desenvolveram para isso, a formiga só vai lá e captura o pulgão para conseguir ela mesma comer a seiva que o pulgão extrai ali da árvore, né? Ou da planta. E o próximo, pessoal? O próximo seria a competição interespecífica, né? Que é o que, pessoal? Disputa por território, né? Então, disputa por território, por alimento, né? Por proteção. De que, pessoal? Espécies diferentes, né? Aqui você tem, né? Aqui seria um lobo, né? Disputando com um abutre aqui, pessoal, o quê? Uma carcaça aqui, né? Alimento, né? Alimento aqui, pessoal. Então, são espécies diferentes competindo, né? Aqui eu não coloquei, mas seria, então, menos e menos. Por quê? Se estão competindo é porque está faltando ali naquele meio aquele tipo de alimento. Beleza, pessoal? Bom, então eu aguardo vocês aí ansiosamente para a próxima parte. Compareçam aí, assistam o próximo vídeo, que vai ser a parte 2 desse, pessoal. Espero que tenha gostado. E é isso, bora, Cajinho.